Essa última semana de campanha para o segundo turno, Lula e Bolsonaro estão concentrando esforços aí em conquistar os votos dos eleitores, né, que não sabem em quem vão votar ou se já tem preferência, mas pode eventualmente mudar de lado, né? E um pouco sobre isso tudo que a gente vai conversar agora com o nosso convidado, o cientista político Creomar de Souza. Professor Creomar, boa tarde, satisfação tê-lo conosco aqui mais uma vez. Professor, eu tenho observado, não sei se o senhor tem visto também, se vai concordar, que os dois candidatos começam a falar também em governabilidade, né? Um pouco já olhando o dia seguinte, após o dia 30, né? Na expectativa de se vencer, né? A eleição e dando sinalizações com alguma tranquilidade também. O país precisa realmente de alguma pacificação após a eleição. Mas a minha pergunta é, nesta reta final, que elementos, na sua opinião, serão preponderantes para cada um? Sidney, primeiro de tudo, boa tarde a você, boa tarde a Luciana, aqueles que nos assistem, sempre um prazer estar aqui. Eu creio que o elemento fundamental desta última semana é a conquista de votos de indecisos. Porque quando nós olhamos os dados, não há uma eleição mais cristalizada e mais polarizada em termos de escolhas firmes do que esta. Se nós perguntarmos, por exemplo, e isso está presente na última pesquisa da Quest, o nível de certeza do voto depositado no primeiro turno entre os eleitores de Lula é de 97%, entre os eleitores de Bolsonaro é de 96%. Isso significa dizer que não tem espaço para o famoso vira-voto, que ambas as campanhas em determinado momento trabalharam com essa ideia. O que a gente tem visto por sinalização é, primeiro, um esforço e um pedido enorme das campanhas para que os indivíduos votem, e o segundo, para tentar dialogar com o indeciso. Esse diálogo com o indeciso tem marcado duas posturas que eu acho que valem a pena ser destacadas, Sidney. A primeira é do líder nas pesquisas, que é o ex-presidente Lula, em que ele diz que vem só para um mandato e dá uma sinalização para todo o jogo político, não só aqueles que estarão com ele, como aqueles que serão opositores, de que 2026 fica aberto. O segundo sinal vem da própria campanha do presidente Bolsonaro. Quando o Bolsonaro, a partir de alguns acontecimentos de passado recente que deram uma arranhada numa estratégia que vinha sendo bem desenhada, começa a tentar se descolar daquilo que possa ser visto como um eleitorado mais radical, um eleitorado mais afeito à ideia de que, se não ganhar no voto, eu posso apelar para algum outro tipo de expediente. Então, eu creio que esse é o movimento que ambas as campanhas tentam fazer, ao mesmo passo também que a campanha negativa cresce demais, né, nas últimas 2 semanas, sobretudo. Professor, a gente tem essa semana, eu acho que talvez o acontecimento mais importante da semana em relação à campanha é o debate que ocorre já no último dia de campanha, na sexta-feira, ou pelo menos no último dia de propaganda. Eu lhe pergunto, esse debate é capaz de definir alguma coisa, mudar alguma coisa do retrato que nós temos hoje? Luciana, essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que nós temos de fato nesse exato momento é que, se o debate não ajuda, ele pode atrapalhar. Explico, né? Num nível de decisão que envolve a maioria dos eleitores, num nível de rivalidade que envolve as duas campanhas, o fato de que ambas as campanhas, em determinado sentido, têm usado todo tipo de expediente possível para encontrar uma bala de prata. Imagina a seguinte situação, é o debate mais tradicional da TV brasileira, é um debate que tem um histórico de audiência muito forte, e aí ambos os candidatos sabem que não podem errar nesse debate. Na campanha de Lula, por exemplo, a percepção muito clara que a gente consegue compreender é que há uma compreensão de que Lula não foi tão bem quanto achava que poderia ir, principalmente no debate inicial desse segundo turno. Na campanha de Bolsonaro, a percepção que a gente consegue capturar é que não basta o presidente ir bem, ele tem que ir muito bem, porque o retrato situacional, até que se prove o contrário, aqui eu vou usar as aspas do Leandro, né? O resultado eleitoral é incontestável. E o resultado eleitoral que se tem hoje é desfavorável a Bolsonaro, então ele tem que fazer uma remada para reverter isso. Então não basta ele ser bem, tem que ir melhor do que bem. Sidney, perdão, te interrompi. Não, em absoluto. Eu pensei que se eu tivesse terminado, se o senhor terminou, eu peço desculpas pela interrupção. Terminei. Muito bem. Professor, vamos imaginar aqui um cenário diferente. Vou lhe fazer uma provocação. Tá.
ambos já se acusaram de tudo que podemos imaginar, né? Podemos fazer aqui um leque de barbaridades para aumentar a rejeição e tal. Vamos imaginar que nesse último debate, ao contrário, seja um debate propositivo, de altíssimo nível, educado, cavalheiro, um debate realmente sensacional nesse aspecto. O senhor acha que um ou outro, ou os dois, ganhariam com isso o voto daqueles indecisos, que talvez sejam ainda indecisos, porque justamente não querem baixaria? Sidney, essa é uma pergunta excelente. Nesse mundo alternativo, né, em algum lugar do multiverso, para quem gosta da física ou das histórias em quadrinho, a gente tem um universo em que o debate político brasileiro é minimamente civilizado e cortês. Neste lugar, e a partir dessa premissa, nós temos a ideia de que esses 8% de eleitores ainda indecisos, conforme medição, e varia um pouquinho, eles vão buscar compreender uma escolha que diga, não me sentirei arrependido de ir à urna. Acho que essa é a grande questão, né? Porque os indecisos têm 3 escolhas básicas. Uma escolha, que é a principal nesse momento, é não votar. A segunda é votar no candidato A ou no candidato B. Se você passa uma mensagem de esperança, mensagem positiva, uma mensagem de razoabilidade, é mais fácil de convencer esse eleitor do que a mensagem, conforme foi feito, por exemplo, no dia de ontem, de dizer que as inserções estão invertidas ou há uma trapaça no sistema eleitoral. Algumas mensagens colam muito na militância, mas elas não colam nesse indeciso. E é o indeciso que vai decidir essa eleição. Um debate cortês, onde, e as campanhas sabem disso, onde cada um dos candidatos possa transmitir aos seus eleitores ou aos eleitores em potencial aquilo da sua mensagem que os cativa, pode sim resolver esse elemento. Eu só não sei se isso vai passar na nossa TV, né? A gente teria que ter uma TV interdimensional para ver isso, provavelmente. Ô, Luciano, o professor é tão elegante como sempre, né? Quando começou a falar, ele falou assim, olha, esse Sidney vive no mundo da imaginação, do metaverso e tal. Pode ser, mas é difícil. Mas já pensou se acontecesse, né? Nunca é tarde para acertar, né, Luciana? Pois é. O professor Creomar é elegante, está na mesma atenção que eu, que além de elegante, é flamenguista. Essa semana está sofrendo com o jogo do Flamengo no sábado. Professor, queria lhe perguntar, até te pedir um certo didatismo agora, quem são esses indecisos? São os mesmos indecisos do primeiro turno? Ou são os eleitores de Simone Tebet e de Ciro Gomes que ainda, apesar da declaração de voto dos candidatos deles, ainda não decidiram para que lado vão cair? Luciana, se você me permite só um pequeno parêntese, Sidney, eu também gosto dessa ideia de um multiverso e torço por ele, tá? Então você não está sozinho nesse papo, só para deixar muito claro. Professor, só para o senhor saber, eu torço pro Bangu, mesmo sendo cavaleiro pela segunda vez, ainda não vai ser dessa vez que vamos ficar juntos aí na dupla flamenguista, viu? Mas obrigado aí pelo carinho. Muito bom, Bangu do Grande Marinho, muito bom, bom lembrar. Então, Luciana, eu acho que na verdade, eu creio que tem uma questão muito importante, né? A gente tem uma multifatorialidade nessa composição do indeciso. Significa dizer o quê? Tem uma reminiscência de indecisos que foram indecisos sim no primeiro turno, né? E o nível de indecisão desses eleitores está muito focado naquilo que o Sidney tratou na última pergunta, que é o fato de que o indivíduo olha o debate político e não se identifica. Ele não se identifica com candidatos que gostam da ideia do ataque, que gostam da ideia da agressão ou da violência, né? E tem uma reminiscência de eleitores que votaram em outras escolhas e decidiram ainda não se decidir. É óbvio que o maior estoque disso acaba tendo eleitores de Simone Tebet e eleitores de Ciro Gomes, que foram o terceiro e o quarto colocado. Eu creio que o caminho para a conquista desses indecisos é muito mais uma campanha positiva que uma campanha negativa. E um ponto fundamental nessa corrida eleitoral também é que as campanhas vão ter que equilibrar esse discurso que conquista esses 7, 8% de indecisos, mas mantém coesa aquela base de seguidores fiéis que algumas vezes quer uma mensagem mais agressiva. E aí, eu creio que em determinado sentido, Sidney, Luciana, é uma espécie de equilíbrio de pratos esse último debate. Como se fosse aquele espetáculo circense em que tem as varetinhas e os candidatos vão colocando os pratinhos em cima, um pratinho que é um pouco mais agressivo, um pratinho que é um pouco mais elegante, e eles vão tentando mixar esses movimentos para chegarem ao fim do debate com o mínimo de chance de sobrevivência e ao domingo com a possibilidade de vitória.
Professor, mais uma vez, acho que a Luciana vai concordar comigo, agradecemos sua participação, você sempre brilhante aqui com sua inteligência e joga a luz onde a gente tem um pouco de dúvida o que tem dali para frente, né? Muito obrigado pela sua participação, conversamos com o cientista político Creomar de Souza ao vivo aqui no Visão CNN. Obrigado. Obrigada. Sidney, Luciana, muito obrigado, sempre um prazer conversar com vocês.